Chega mais, nação, um ótimo dia para todos vocês e vamos juntos aqui analisar as últimas informações do Flamengo. O Mengão venceu a Chapecoense por 4-0, hein? Foi um show do Flamengo nessa partida com 2 gols do Pedro, que nesse momento se tornou o artilheiro do Campeonato Brasileiro. Pedro tá voando. E aí saiu aquelas perguntas, por que não levaram Pedro para a Copa do Mundo, né? O artilheiro do Brasileirão não levaram para a Copa do Mundo. Bom, vamos lá analisar as informações do Mengão, que está na cola do Palmeiras, que também venceu a sua partida. Chega aqui daquela moral, deixa o seu like. Se você não é inscrito aqui no canal Meu Mengão React, eu convido você a fazer parte aqui. Todos os dias trazemos para vocês todas as informações do Flamengo. E já vai nos comentários, coloca aí de qual cidade você acompanha nossos vídeos. Está no Rio de Janeiro, São Paulo, Sergipe, Alagoas, Minas Gerais, Tocantins, Brasília, Ceará, Bahia, Rio Grande do Norte, Amazonas, do Acre, Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina. Põe seu estado, a sua cidade, pra gente saber onde tem torcedor do Mengão dando aquela moral no nosso canal. Créditos, canal Jogo Aberto e ESPN Brasil. Link na descrição como créditos. Vamos lá para as informações do Flamengo. E o Almada, vem para o Mengão? Vamos lá. Tava com fome de gol, 4-0, 2 gols do Pedro, teve gol contra e Lohan, que substituiu o jogador machucado, entrou bem na partida e fez gol. Vamos mostrar tudo isso já. A equipe rubro-negra soube controlar o jogo e transformou a superioridade em resultado. Pedro abriu o placar em bela jogada individual. Chapecoense tentou equilibrar a partida, mas quando chegou ao ataque, esbarrou na defesa flamenguista. Com maior posse de bola, o Flamengo não teve grandes dificuldades para aumentar a vantagem e ainda contou com uma falha da defesa adversária. Gol contra de Rafael Thierry. No início da segunda etapa, a equipe rubro-negra ampliou o placar. Lohan do Cria! Com o resultado já encaminhado, a Arrascaeta, que não atuava desde abril, teve alguns minutos em campo. O Arrasca, como toda a gente sabe, é um jogador importante para nós e todos os anos tem sido mais ou menos unânimes, porque aqui ele tem sido com evolução ao longo da época. Esta paragem acho que foi péssima porque ele já vinha num crescente grande, principalmente no último mês antes de partir a clavícula. Já no final do jogo, Pedro, oportunista, desviou e deu os números finais ao confronto. Foi um jogo extremamente bem controlado na primeira parte, sofremos poucos, criamos 2 ou 3 situações, acabamos por fazer 2 golos. A entrada da segunda parte, acabamos de fazer o 3º gol que acabou por matar o jogo. O Flamengo conquista pontos importantes na briga pelas primeiras posições. Já a Chapecoense segue em busca de recuperação e amarga a lanterna isolada do campeonato. A gente tem que repensar muita coisa, né? Tem que repensar muita coisa. Eu nunca vou jogar a toalha, vou continuar trabalhando, vou continuar tentando tirar o máximo desse time, porque o torcedor não merece estar passando por essa situação. O torcedor veio, ajudou, empurrou, mas a gente tem que parar de errar tanto. Na próxima rodada, o Flamengo recebe o São Paulo. A gente busca ser o nosso melhor a cada jogo, a cada treino, e então a gente não pensa no nosso adversário que está lá em cima. Lógico que a gente vê que o Palmeiras ganhou hoje do Curitiba, a gente vê essas coisas, né, normal, só que a gente se preocupa mais com a gente e a gente quer se preocupar em ganhar os jogos que vem pela frente. Um placar bom, sem sofrer gols também, que é muito importante, né? A gente sabe que a gente ainda tem alguns pontos a tirar aí do Palmeiras, mas igual eu disse, a gente tem que fazer a nossa parte e lá no final a gente vê. Tá aí, o Flamengo, como todo mundo espera, um time forte dentro e fora de casa, aproveitou para fazer saldo de gols. Muita gente já começou com aquele papo, o Pedro, se estivesse na Copa, já foi, gente. Agora o Pedro tem que render como ele rendeu ontem para o Flamengo, que na verdade ainda está em busca de jogadores no mercado e mesmo assim tem um elenco super forte, dos mais fortes da América do Sul, Cicinho. Exatamente, demonstrou essa força ontem, né? O Flamengo, essa parada fez muito bem, principalmente pro Pedro. Pedro voltou com fome de gol, muita movimentação. E o Flamengo tem essas peças, né? Você vê aí o decorrer da partida, entrou a Arrascaeta, ei, São Paulo, domingo é vocês. Então, assim... E depois, sabe quem é?
Quem? Inter? Ai. Ui. Ixi, 6 pontos Flamengo já. 6 pontos. É o Palmeiras que corra, porque o Flamengo, assim, o Flamengo tá vindo forte realmente e o momento pro Flamengo, assim, é momento de recuperação. É pensar exatamente como o Samuel Lino falou. Nos seus jogos, nas suas vitórias, porque depois, se o Palmeiras vier a tropeçar, ele vai estar sempre próximo. Edu Dracena, claro que o Palmeiras foi super bem, tanto quanto o Flamengo, continua na liderança, mas é o adversário a ser batido. É o primeiro no radar do Palmeiras e é uma equipe que ontem, com vários desfalques, o Arrascaeta só entrando na segunda etapa, perdeu Plata também por lesão, mas aí o Lohan, que era um jovem esquecido, teve seu brilho e depois deixaram de lado, agora parece que reacendeu com o Leonardo Jardim. Renata, é que a gente estava falando assim, a questão do trabalho do treinador, do Leonardo Jardim. Então isso mostra que estava o jogador encostado lá e ele recuperou, fez um bom jogo ontem, por mais que o Plata ontem saiu lesionado, ele entrou, correspondeu, fez gols também. Eu acho que de repente aquela coisa da contratação que a gente sempre está falando aqui ontem, de repente está na base. Eu acho que pro Flamengo, pro Palmeiras, você revelar jogadores e você conseguir depois lá na frente vendê-los, isso que é mais importante, porque aí você acaba tendo recurso para de repente contratar jogador. E ontem o Flamengo, né, pegou um time muito frágil, a equipe do Chapecoense, e infelizmente eu acho que não vai sair daquela zona ali da degola ali, né, do rebaixamento, porque jogando em casa, ganhou só um jogo, que foi contra o Santos, 4-2. Depois em casa não ganhou mais. Então isso mostra realmente a fragilidade da equipe chapecoense. E já virou turno, porque o próximo adversário da Chape é o Santos, fora de casa. Ronaldão, o Flamengo em negociações muito pesadas e fortes com o Thiago Almada, passou pelo Botafogo, jogador do Atlético de Madrid. E fora isso, o time rende em campo. A gente sabe que o Flamengo tem tudo para brigar muito de perto por qualquer título até o final do ano, menos a Copa do Brasil, que foi eliminado. Mas impressionante. E também a molecada, né, que acaba subindo e fazendo a diferença. Eu acho que o Flamengo tem que pensar muito mais agora no pessoal da base. É porque tem um time... Tem muita cobra lá no Flamengo? Não tem muita cobra. Pega a molecadinha aí, porque na hora que for vender a molecadinha, a grana é bem maior pro Flamengo. O Flamengo já tem os cascudos, deixa os cascudos e traz a molecada. Porque esse é o momento. Colocou o menino ontem também, o golaço que ele fez aí, ó. Ele brigou com a bola, brigou com o zagueiro, brigou com o goleiro e colocou pra dentro do gol. Eu acho que o Flamengo tem que pensar nisso também. Fazer com que a Gávea respire com a base também. Não é só trazer medalhão. Trazer medalhão traz título. Não é bem assim. Tem que ter um grupo forte e pode mesclar sim o Flamengo. Só quer ficar gastando dinheiro. É muito peixe, né? Você fala. É muito peixe no aquário pequeno, não é? Põe a molecadinha também. Eu tô aqui tendo que fazer contas. Ih, rapaz. Já? Como eu sempre falo com o Jailson, tranquilidade do morador, conseguiu aquele 4-0 revigorante, né? Porque a torcida do Flamengo ontem até brincava nas redes sociais. Voltando de uma data FIFA, a Copa do Mundo não deixa de ser uma data FIFA. Jogo na região sul do país, chovendo, à noite, meio de semana, eram lembranças escabrosas, né? Mas aí, de fato, o Flamengo conseguiu ir muito bem nessa partida, venceu apesar dos desfalques, tinha desfalques importantes, como o Paquetá, Léo Ortiz, não jogaram, o Luiz Araújo também fora dessa partida e o De La Cruz por conta de ser gramado sintético. Então o Flamengo tinha desfalques poderosos nesse sentido, perdeu o Plata ainda, uma dorzinha ali no joelho, enfim, o garoto Lohan entrou, fez gol, mas o destaque mesmo ficou para o Pedro, né? Como voltou bem o Pedro no primeiro gol, então, um golaço, fazendo tudo que tinha direito, drible da vaca, caneta, enfim, mostrou todo o seu repertório, e aí muita gente nas redes sociais, não dava para levar o Pedro para a Copa não, Ancelotti, não dava para fazer uma graça levando esse 9 bolado, como chamavam, não? Então depois essas perguntas foram feitas para Leonardo Jardim, que é o técnico do Pedro, e a gente ouve agora e vê o técnico do Flamengo. Foi um jogo extremamente bem controlado na primeira parte, sofremos poucos, criámos 2 ou 3 situações, acabamos por fazer 2 golos. A entrada da segunda parte acabamos de fazer o 3º gol, que acabou por matar o jogo. E depois, com as substituições, conseguimos gerir o jogo sem grande fadiga, não é? Porque esta semana temos 3 jogos e acho que acabamos por ganhar bem. Um Chapecoense que teve muitas dificuldades contra nós ao contrariar o jogo
do Flamengo. Eu estava a ser deselegante se responsabilizasse-me ou se desse uma opinião sobre o convocatório do Pedro para a seleção que já passou. Essa responsabilidade será sempre de quem toma as decisões. No futuro eu acredito que vai haver muito mais convocatórias com o Ancelotti, ele perceber que o Pedro é uma necessidade para a seleção. Tá, então, Leonardo Jardim abordando essa vitória, também a questão do Pedro, não quis entrar muito no mérito ali de convocado ou não, é a área mais do Ancelotti, mas falou que tem tempo para frente. O Pedro ontem falava sobre isso também, até 2030, quem sabe. O Pedro chega aos 12 gols no Campeonato Brasileiro, superou o Viveiros, então é o artilheiro da competição. E tivemos ontem também o retorno do Arrascaeta, depois de quase 3 meses, jogou ali quase meia hora, mostrou até uma certa desenvoltura para quem ficou tanto tempo parado. Então uma ótima notícia para o Leonardo Jardim, que pode ter outra boa notícia, que é o retorno do Paquetá, muito provavelmente para o domingo contra o São Paulo no Maracanã, 18h30, o Paquetá deve estar de volta. Claro, vai acompanhar paulatinamente aí, dia a dia, mas a expectativa é essa. Então o Flamengo com essas boas notícias, e como eu disse ontem, questão do Almada, o aval foi dado pelo jogador, agora falta aquela parte de colocar tudo que está acordado de boca no papel, uma cláusula aqui, outra ali, e aí o Flamengo espera, quem sabe, já nessa semana concretizar a situação desse meia argentino. Glaucia. Maravilha, Pedro. Muito obrigada pelas informações. A gente também segue acompanhando contigo essa situação do Almada. Ótima sequência de trabalho para você e toda a nossa equipe. Vamos com os números do Pedro, o outro atacante, que destaque do Flamengo nessa vitória diante da Chapecoense ontem, para a gente também trazer aqui no nosso papo. 2 gols, 5 finalizações, 3 finalizações no alvo, são 7 ações na área rival, 3 dribles completos e a nota no Bola de Prata 8.10. Artilheiro do Brasileirão com 12 gols, é o primeiro ali no ranking do jogo em todos esses quesitos que a gente traz. E falávamos ontem também, né, Jailson, de um Flamengo retomando, fez alguns compromissos aí durante essa parada, mas ia se aproveitar... Internacionais, inclusive. Internacionais, inclusive, né? Ia se aproveitar muito também da fragilidade do seu adversário para fazer o placar, para fazer um bom jogo, para retomar esse Campeonato Brasileiro. Aproveitou muito bem a parada, né, a pausa para recuperar os jogadores, principalmente o Arrascaeta, que também teve a minutagem ontem. Essa daí que é a bola que o Ayrton Lucas, né, ficou lamentando depois, que ele acabou errando uma cobrança de lateral ali. E aí o Léo Pereira erra depois na sequência. Ele não alcançou. Giovanni Augusto. E aí o Giovanni Augusto, importante pro Rossi, né? O Rossi também. Eu ia falar exatamente isso. É curioso, né? Porque o Flamengo vence por 4 gols, mas o jogo foi importante pro Rossi também. É importante, porque antes da pausa, né? O Rossi ali questionado, algumas atuações abaixo, então é importante. E o Pedro é sacanagem, né? O Pedro é chovendo molhado. Com os 2 gols que ele fez ontem, ele acabou passando Viveiros, né? Essa briga ali pela artilharia. Mas um golaço assim, dá vontade, porque ele ganha na vontade, depois tem toda a qualidade técnica. Pedro, que também veio do futsal, né? Então tem muito desse drible curto, consegue ali jogar para a perna direita no final das contas e fazer o gol. Isso daí é uma atrapalhada absurda da zaga da Chapecoense, né? Os 2 jogadores subiram juntos, o Rafael Thierry acabou fazendo o gol contra. Mas eu queria falar desse gol, porque o Pedro tem feito isso, a gente já tinha trazido aqui pro Fã de Esporte, né? Como o Pedro muda de função com o Leonardo Jardim e com o Felipe Luiz. Com o Leonardo Jardim, o Pedro baixa mais para ser o pivô e armar mais a jogada. Ele tem participado mais dos jogos justamente por conta disso. Mas eu queria falar do Lohan, porque é um moleque que é tratado como uma joia no Flamengo internamente. Ele entrou ontem quando o Plata se machucou, né? Com 33 do primeiro tempo. E aí o Luiz Araújo, outros jogadores também lesionados. Então o Lohan é o canhoto que vai para dentro, né? Joga aberto pela direita, trazendo para dentro, pode jogar na função de camisa 10 também, e ele seria emprestado novamente. Só que ele aproveitou, né, nessa intertemporada, jogando bem os amistosos, e aí o Leonardo Jardim falou: dá uma seguradinha aqui, peraí, não vou emprestar agora não, que eu quero observar esse garoto. E aí o Lohan entra no primeiro tempo, e aí o principal ponto para mim é o sem bola do Lohan, porque com bola, todo mundo que já viu os jogos da base do Flamengo e também de seleção de base, vale lembrar que o Lohan estava no Mundial Sub-17 com o Ryan e Estevão. Os 3 jogavam juntos, né?
E o Lohan no sem bola, que é aquele... Lembra aquela crítica que a gente estava fazendo do Yamal? Não estou comparando os jogadores, né? Mas a crítica do perder a bola e ajeitar o short em vez de correr para tentar tomar a bola. E era uma crítica a ser... É uma crítica, né, a ser feita em cima ali do Lohan. E ontem eu já consegui reparar ele bem diferente nessa questão do sem bola. Perdia a bola, já não perde, pressiona, já tentando marcar. Até a postura corporal dele mesmo na hora de marcar, quando a Chape vinha pelo lado esquerdo, ele marcando ali, né, abaixando ali a guarda ali, enfim, para tentar tirar o espaço do adversário. Então, a observar se o Lohan realmente vai continuar tendo algum tipo de sequência com o Leonardo Jardim. O Leonardo Jardim pontuou exatamente isso na coletiva, né? Ele é questionado exatamente sobre o Lohan, nessa intertemporada, se destacado, né? Nesses amistosos que a gente citou, jogos treinos, enfim. E o Leonardo Jardim fala do sem bola, fala nessa recomposição também, né? Para além do perde e pressiona, nessa recomposição. E do lado do Bruno Pacheco ali, né? Do coxa, que apoia muito bem o ataque. Então, o Flamengo perde o Plata também por uma precaução de um gramado sintético para não forçar o jogador. E o Lohan entra muito bem, né? Não só por marcar e deixar o dele, mas nessa recomposição pelo lado direito. Vamos ouvir o Ayrton Lucas falando também ontem depois dessa vitória do Flamengo, mas aí ele fala de um jogo mais abaixo. Vamos lá. Nosso time fez um jogo muito bom, né? Eu acho que um jogo perfeito. Mas falando de individual, principalmente no primeiro tempo, foi um primeiro tempo, como eu falei, terrível, né? Porque tudo que eu tentei ali, acabei errando, né? Então, é difícil reconhecer, mas como eu falei, a gente tem que ter o mental muito forte, né? Principalmente no intervalo, não só o Jardim, mas todos os meus companheiros. Eu vi ele dentro de campo, quando eu errava, eles tentavam me incentivar de alguma coisa, porque eles sabiam que eu era muito importante pro time, né? Então, se eu acabasse relaxando, não tentasse esquecer, poderia estar prejudicando o time todo, não só no primeiro tempo, mas no segundo tempo, né? Então, quando foi no primeiro tempo, eu tentei apagar de vez, tentei voltar outra pessoa para o segundo tempo. Então, fico feliz de ter ajudado ali no segundo tempo, porque eu sei da minha qualidade. Então, quando eu vou muito abaixo, eu sou um cara que me cobro muito. Gostei da sinceridade, legal, né? Sim. Fala de um Flamengo coletivamente muito bem, mas muito abaixo da parte dele. Ele fala de um jogo terrível, ele se coloca adjetivos fortes, né? Mas muito honesta a parte do Ayrton. Aquele primeiro lance deve ter ficado bastante na cabeça dele, né? De um erro bobo de um lateral e quase que o Flamengo acaba tomando gol por conta daquela situação. O Ayrton Lucas que tem questões defensivas, né? Ofensivamente a gente pode falar que ele entrega, geralmente quando ele consegue chegar ali de fundo, é um cara muito veloz, mas defensivamente ele tem questões que realmente precisa melhorar. Mas ontem, toda vez que a Chape tentava subir, né, a linha de marcação, a linha de pressão nos laterais, ele às vezes não estava conseguindo dar prosseguimento, né? Não conseguia dar a bola no volante, não conseguia às vezes retornar da forma correta. Então por isso que ele fez aí essa autocrítica. Que bom, pelo menos ele fez a leitura correta, que de fato o primeiro tempo não tinha sido tão bom. Aí depois acabou melhorando. E também com 4-0 contra um adversário mais abaixo, né? Não tem cenário melhor para você melhorar uma atuação ruim. Tem dia que de noite... Eu ia falar exatamente ruim, isso, né? Acontece. É o pi ali, tem dias que a noite é... Mas, de fato, assim, eu acho que isso também pode acabar sendo um reflexo do que o próprio Leonardo Jardim cobra do grupo, né? Assim, de você entender que a qualquer momento ali você pode perder a vaga para alguém. Né? A concorrência é muito grande, mesmo que a lateral não seja, né, o maior lugar de concorrência do Flamengo. Eu acho que você avaliar que você não fez um bom jogo, mesmo o coletivo tendo sobressaído ali, né, querendo ou não, ele não influenciou negativamente no resultado. Não passou por ele nenhuma parte ruim do jogo que poderia ter acontecido. Mas é importante essa análise. Eu gostei também dessa autocrítica. É isso aí, nação. Tá aí as últimas informações do Flamengo. Então, 4-0. O Mengão venceu a Chapecoense. Próximo desafio contra o São Paulo. O Flamengo precisa vencer. Não pode mais empatar. Não pode mais perder. Se o Flamengo quer alcançar o Palmeiras, o Flamengo precisa somente pensar em vitória. Vamos ver qual vai ser o próximo time aí que o técnico Leonardo Jardim vai preparar para essa partida. Agora falando de Almada. Cara, as negociações estão bem avançadas. O Flamengo, vamos dizer assim, que está com 85% adiantado para poder ter o Thiago Almada no Flamengo. Eu acho que é quase difícil,
praticamente difícil que ele não venha mais para o Flamengo. O Flamengo está tudo apalavrado com os empresários do jogador, já tem o sim do jogador e agora espera somente fechar o contrato, assinar o contrato para poder anunciar o jogador no Flamengo. Vamos ficar de olho e ver o que vai acontecer, nação. Muito obrigado por você estar aqui até o final do vídeo. Não se esqueça, deixa o seu like, se inscreva no canal, ative o sino das notificações e fica ligado, hein? Que assim quem tiver notícias e informações do Flamengo, vamos trazendo para vocês. A gente se vê no próximo vídeo.